sobre as mudanças na sociedade contemporânea, mudanças na estrutura íntima da sociedade, que está produzindo uma nova fenomenologia social e novos papéis na sociedade. Então, a visão de sucesso está mudando. O que era o sucesso? Obrigado. O que era o sucesso numa sociedade de massa? Até hoje, até o final do século XX. O sucesso era conhecimento atestado por títulos, riqueza, poder, fama. Então, se você atingisse alguns desses atributos, vamos dizer assim, você era considerado um sujeito bem-sucedido, né? Podem ver, todo mundo que era admirado como alguma pessoa bem-sucedida não era pelo talento, que é o nosso tema, né? Não é esse talento. Era porque é famoso, ou é rico, ou tinha poder, tem poder, ou alguém que tem um conhecimento atestado por títulos. Ele é doutor, tem pós-doutorado, tem isso, tem aquilo. Na sociedade de massa funcionava assim. O sucesso, então, era determinado por esses atributos, que eram muito individuais. E por isso essa história de talento ficou muito ligada à capacidade de liderança e todas as coisas que são conexas a essas noções. Ficou muito ligado às características individuais do sujeito, né? Se você não tivesse conhecimento atestado por títulos, poder, riqueza ou fama, você não era ninguém. Você era um cara qualquer um do povo. Você não era tratado com a menor deferência em lugar nenhum. Não é assim? Ainda é um pouco assim, não é? Na nossa sociedade. Não é um pouco assim. Você precisa de um serviço qualquer, obrigam você a ficar sentado na cadeira esperando horas. Se você for famoso, não. É o fulano que está ali, quem é? É o artista, é o desportista, ele é famoso? Então vamos chamar ele aqui. Passa na frente dos outros, não é assim? Ou então um sujeito muito rico, não precisa fazer nada que nós, simples mortais, em geral, fazemos. Nem a operadora do cartão de crédito obriga o sujeito muito rico a ficar digitando todos aqueles, não é? Na telefonia robotizada, porque ele tem um tratamento especial. Mas por quê? Não, porque ele é muito rico, ele fez sucesso, né? E raramente uma pessoa rompia com essas barreiras impostas pelo tratamento diferencial que era dado a quem conseguia obter um desses atributos: riqueza, poder, fama, glória até que não, porque glória é uma coisa mais da sociedade que passou, né? A glória que era conquistada, mas que também se confunde muito com a fama, né? Então, é assim. Isso aconteceu numa sociedade que não tinha experiência de democracia. Porque a democracia é a experiência e é o regime da pessoa comum. Só que a nossa sociedade ainda vive elogiando aqueles que não são comuns. Então, desde pequeno, nós somos orientados por nossos pais, na escola, em todo lugar, para a gente se destacar dos demais, não é assim? A gente faz tudo para ser uma pessoa destacada das outras. Quando que o que seria mais humano e humanizante seria se aproximar dos outros, não se destacar deles. Que história de se destacar? Então criou uma coisa perversa na sociedade, ela ficou muito competitiva, você tinha que lutar contra os outros para se destacar. Eu não sou igual a eles, eu sou diferente, porque eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais poder,
eu tenho mais dinheiro, eu tenho fama, eu sou famoso, então eu não vou me misturar com os outros. O que eu vou tentar mostrar para vocês agora, hoje aqui, é que isso está mudando rapidamente. Então as pessoas mais importantes numa sociedade de rede não serão aquelas pessoas que são as mais importantes numa sociedade de massa, na sociedade do espetáculo, como nós vivemos até há pouco, ou até hoje. Vão ser os hubs, os inovadores, os netweavers. O que é isso? Vão ser pessoas que adquiriram determinadas capacidades a partir do seu trabalho de conexão com outras pessoas. Vejam que isso é uma mudança muito radical. Todo o nosso estímulo é para a gente se destacar, mas, no caso, esse estímulo não vai poder prevalecer numa sociedade como a que nós estamos entrando agora. E qual é a sociedade que nós estamos entrando agora? Então é sobre isso que eu vou falar aqui um pouquinho. Vamos primeiro ver o que é essa transição da sociedade de massa para uma sociedade de rede. As pessoas já estão começando a perceber isso um pouco, né? As grandes fortunas de hoje não são mais daquelas pessoas tradicionais que acumulavam títulos. Vejam só, a pessoa mais rica do mundo, ou a segunda mais rica, era mais rica até há pouco tempo, é quem? Vocês sabem quem é? Quem é? Bill Gates. Ele não tinha conhecimento atestado por títulos, nem terminar o curso universitário ele terminou. E ainda não tem, até hoje. Era um desconhecido, se juntou com outro lá na garagem e começou a inventar coisas novas. De repente foi o Bill Gates. Se transformou no homem mais rico do mundo. Aí sim passou a ter riqueza, poder, fama, mas ele não tinha nada disso. Os caras que inventaram o Google eram ilustres desconhecidos. O sujeito que primeiro inventou uma rede P2P, peer-to-peer, ponto a ponto, porto a porto na internet, foi uma dupla de pessoas que eram funcionários da AOL e, de repente, eles inventaram o GNUtella, que depois gerou outros programas semelhantes, como o Kazaa e outros de troca de redes P2P, uma revolução terrível. Eles foram até mandados embora da AOL. Né? Eram pessoas que também não tinham curso superior. Vejam, o que eu estou falando, eu não estou desestimulando ninguém a estudar. O conhecimento é importantíssimo. Mas eu estou dizendo que o conhecimento atestado por títulos, a fama, a riqueza e o poder, que eram os critérios de sucesso na sociedade de massa, não vão ser mais os critérios de sucesso numa sociedade de rede. Então vamos ver por quê. Então vamos lá, redes sociais, a multiplicação dos talentos. Deve ter bastante novidade aqui para quem não está habituado com esse assunto. Então vamos lá. Na verdade, o que são redes sociais e como elas se estruturam e funcionam? Tudo começa por aí. Redes são sistemas de nodos e conexões. Existem muitos tipos de redes e nem todas as redes são redes sociais. Por exemplo, redes biológicas, a chamada teia da vida, né? O nosso cérebro, né? É uma rede, funciona em rede. Os neurônios não funcionam como uma CPU de computador. Eles estão conectados horizontalmente. Isso significa uma vantagem incrível. Se o nosso cérebro fosse igual a uma CPU de computador, nós não poderíamos existir. Nós não conseguiríamos dar as respostas com a rapidez que nós damos. Então ele tem capacidade de adaptação. Se você destruir um neurônio, dependendo da extensão e da gravidade do dano, esse neurônio nunca mais vai ser reconstruído pelo organismo. No entanto, aqueles outros que estão ligados a ele, o que eles vão fazer? Como eles estão ligados em rede, eles vão compensar a função daquele que desapareceu. Tem um caso clássico que é muito estudado em neurofisiologia e tal, essa turma que estuda cérebro. O sujeito que teve o cérebro atravessado por uma barra de aço, um vergalhão. Tem até a foto nos livros. E não morreu, não atingiu nenhum centro vital,
ele não morreu. Todos aqueles neurônios que foram afetados, destruídos por esse acidente, aquela perda foi reversível. Mas como a rede neural continuou funcionando, aquelas funções começaram a ser compensadas pelos outros neurônios. Vocês estão entendendo? É outro padrão de organização. O nosso sistema imunológico, ele está organizado em rede. Ele não pede autorização a nenhum chefe para tomar uma decisão, sabiam disso? Nem ao sistema nervoso central. Então ficam lá as células do sistema imunológico circulando no organismo, de repente ela detecta uma disfunção qualquer lá no dedo do pé. Ela toma a atitude de consertar ali na hora. Por que ela pode fazer isso sem pedir autorização a ninguém? Porque ela está conectada a todas as outras e essa rede, então, ela se auto-organiza. Muito bem. Eu tenho os ecossistemas também estão organizados em rede. Todos os organismos que estão ali, micro-organismos, elementos naturais todos, né? Por isso que quando você causa um desequilíbrio qualquer no ecossistema, ele se rearranja de tal maneira a conquistar uma nova adaptação. Redes de máquinas como a internet, que também são redes sociais. No caso da internet, são redes sociais, a rede mundial de computadores, porque por trás dos computadores você tem pessoas. Então, o que são redes sociais? Olha aqui um exemplo da rede neural. Redes sociais são redes, só que no lugar dos nodos você tem as pessoas. Isso são redes sociais. Isso aqui é um desenho bem feito em cima de uma imagem de scan cerebral da rede neural. Vocês estão vendo aí os neurônios e as ligações entre eles. Essas ligações, elas não são exatamente físicas, são substâncias que são emitidas por cada um e que estabelecem a comunicação. De repente o cérebro, quando você coloca um problema, ele faz uma espécie de assembleia entre um conjunto de neurônios. Depende, essa assembleia em geral é num cluster, num aglomerado, numa região do cérebro. E igual aquele comercial da Skin Cariol, se eu não me engano, não sei se vocês lembram desse comercial, passava muito, agora não está passando mais. De repente o cara olha para uma cerveja, dá vontade de beber, aí estão eles todos sentadinhos lá na mesa, os neurônios, né? Exatamente assim que acontece. Eles fazem assembleias para tomar decisões. E essa assembleia exatamente é a capacidade daqueles neurônios de se comunicar para enfrentar uma situação nova. Pulei uma rede urbana. Isso aqui é um desenho feito de uma foto noturna de Milão. Quando vocês chegam de avião numa cidade de noite, vocês já viram, né? Como as ruas estão iluminadas pelos postes, dá a impressão, você vê claramente que as ruas são conexões entre lugares, esses lugares são os nodos, né? E você tem uma clara imagem de rede. Uma rede de uma turma de escola, em que todo mundo conhece todo mundo, por isso que tem tanto tracinho aqui, ligando as bolinhas. As bolinhas são as pessoas, os alunos da turma, e os tracinhos são as relações entre eles, né? Rede de uma turma de escola. Uma rede social em Canberra, na Austrália. Olha que bacana. Se a gente pudesse ver o que acontece por trás do que a gente vê, se a gente conseguisse ter um óculos assim para ver rede, quando eu colocasse esse óculos mágico aqui, eu não veria o que eu estou vendo agora, vocês sentados aí nas cadeirinhas e tal. Eu veria um negócio parecido com isso aí, ó. Múltiplas relações as relações que existissem entre vocês, etc. e tal. E assim seria a sociedade, ou seja, vista na sua intimidade. Não no espaço-tempo físico, no espaço-tempo dos fluxos. As redes existem num outro espaço-tempo, que é o espaço-tempo dos fluxos. Então, vamos recapitular. Seres humanos vivendo em coletividades, conjuntamente, estabelecem relações entre si. Pronto. Só existem seres humanos em redes sociais. Porque nós, seres humanos, não somos seres apenas individuais. Somos ao mesmo tempo indivíduos e membros de uma determinada rede social.
Se nós não tivéssemos conexões com outros seres humanos, nós não seríamos humanos. Estão entendendo isso? O que nos torna humanos não é a genética, o DNA. Isso funda o que é humanizável. É claro que se não tiver o DNA de ser humano, você nunca vai ser humano. Então é a condição para o que é humanizável. Mas quem torna humanos os seres humanos é o relacionamento do ser humano com os outros seres humanos. É aí que surge a linguagem, é aí que surge a comunicação, não é? Então nós somos ao mesmo tempo um contínuo de experiências pessoais intransferíveis, que são só nossas, a nossa individualidade, e ao mesmo tempo somos entroncamento de fluxos que estão circulando na rede social. Elas é que nos dão a identidade, elas é que nos dão o nosso nome. Quem é que deu o nosso nome? Não fomos nós, alguém deu um nome para a gente, né? A rede familiar onde a gente nasceu, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Nós vivemos nesse contexto. Muito bem. Qualquer coletivo de 3 ou mais pessoas já constitui uma rede. Vocês vão ver por que de 3, por que não 2? Né? E uma boa definição de rede é a seguinte: existe rede quando existem múltiplos caminhos. Toda vez que existem caminhos únicos, você não tem rede. Então vamos ver aqui um desenho. Esse é o básico. Um mundo de 3 elementos: João, Maria e José. Se for um mundo social, estão vendo aqui? Ó? João, Maria e José. A, B e C. Olhem bem. Isso aqui é uma forma de conexão. Eu tenho caminho único. Para José falar com João, tem que passar aqui por Maria. Está vendo? Caminho único. E aqui? Aqui eu tenho esse caminho e mais esse, ó. José pode ir direto falar com João. Está vendo aqui? A conexão. Quando eu tenho múltiplos caminhos, eu tenho rede. Quando eu tenho caminhos únicos, eu tenho hierarquia. Então, rede e hierarquia são coisas opostas. Vamos tornar isso mais complexo, vocês vão ver qual é a importância disso. Olha lá. Agora eu aumentei. Em vez de ser um mundo de 3 elementos, eu tenho um mundo de 5 elementos. Se for uma sociedade de 5 pessoas. A, B, C, D e E. Olha só. Aqui eu tenho uma hierarquia, caminhos únicos, estão vendo? E aqui eu tenho uma rede. Olha só quantos caminhos. De quantas maneiras pode chegar até A? Aqui tem que chegar por um caminho só. O tenente tem que falar com o capitão, tem que falar com o major, tem que falar com o coronel para chegar no general. Estão vendo aqui? Hierarquia, ó. Ou o sujeito tem que falar com o chefinho maior para chegar no chefão. Isso é hierarquia. Agora olha só, rede. Então eu quero lá, chegar ao A, não é? Eu posso ir direto, eu posso ir até D e de D direto para A. Eu posso ir até C e de C direto para A. Eu posso ir até, ou melhor, B. Eu posso ir até C, de C ir para B e de B para A. Eu posso ir até C, voltar para D, de D ir direto para A, ou de D voltar para E, ir para B e para A. Vocês estão vendo o tanto de caminhos? Múltiplos caminhos, rede. Rede são múltiplos caminhos. Você vai numa repartição pública e para ser atendido o cara deixa você lá 2 horas esperando na cadeira, dá um chá de cadeira lá. O que é isso? Obstruções na rede. Só tinha um caminho para você chegar lá. Se você tivesse outros caminhos, você escorreria por eles, né? Aqui não posso ir por aqui, então vou por ali. Mas ali é hierarquia, não é rede. Então você tem que esperar, porque só tem um caminho. E vocês já notaram que quanto mais poderosa é uma pessoa, mais é difícil chegar nela? Se ele tem um pouquinho de poder, ele põe uma secretária numa antessala. Se o poder dele aumenta um pouquinho, ele já põe 2 antessalas. E fica lá 2 secretárias na antessala, mais 2 na... Se ele tem mais ainda, ele tem 3 antessalas. Então fica 2 secretárias, além do porteiro do prédio, mais 2 aqui, mais um assessor que vai perguntar o que o senhor quer mesmo tratar com ele, etc e tal. Quer dizer, ele vai botando obstruções.
Isso tudo é justificado porque é uma pessoa muito ocupada e tal. Não importa a justificativa. O que importa é que tem obstruções na rede e como os caminhos são únicos, você não chega lá. Agora, se esse cara é muito poderoso, ele tem um blog. E esse blog está aberto a comentários. O faxineiro que trabalha lá pode mandar um comentário para o blog dele, chegou direto a ele. Vocês estão entendendo isso, a diferença? Olha que coisa fantástica. Quando é que o faxineiro poderia falar com o dono da grande indústria? Nunca. Porque ele nunca conseguiria vencer todas aquelas barreiras nos caminhos únicos para chegar lá. Não é verdade? Mas se o dono da indústria tem um blog, ele entra e fala direto com ele. Olha que coisa incrível que está acontecendo. As redes propriamente ditas são apenas as redes distribuídas. Então prestem atenção nisso agora, que é o mais importante para entender rede. 90% daquilo que a gente chama de rede não é rede. Eu estava contando ainda há pouco, uma reunião lá em Maringá, que o presidente da FACIAP, o ex-presidente, que nos apoia e sempre trabalha junto com a gente, quando a gente começou a falar, ele falou, eu gosto desse assunto de rede, porque eu tenho uma rede de supermercados. De fato ele tem mesmo, mas veja que ele chamava de rede, porque assim é chamado o conjunto da matriz e das filiais. Ou então a gente fala Rede Globo, ou então a gente fala rede oficial de ensino, ou rede escolar. Mas na verdade essas coisas não são redes. Vamos ver por quê. 90% do que a gente chama de rede não é rede. Vamos ver por quê. Esse desenho é fundamental. Ele foi feito por um sujeito chamado, esses diagramas, Paul Barra. Paul Barra trabalhava na Rand Corporation em Santa Mônica. Em 1964, pediram a ele para desenhar um esquema de comunicação que pudesse continuar existindo independentemente de algumas partes serem destruídas. A Corporation trabalhava assim numa perspectiva de segurança nacional. Então era um negócio que tinha objetivos estratégicos nos Estados Unidos. Pediram a ele para fazer esse desenho. E desse desenho dele, desse diagrama, nasceu uma coisa chamada ARPANET, e que hoje é chamada de internet. Olha só, 1964. Vejam aqui, isso aqui é uma organização centralizada. Essa aqui é uma organização descentralizada. E essa aqui é uma organização distribuída. Não sei se vocês perceberam um detalhe aqui. Os pontos são os mesmos. Estão percebendo isso? É difícil perceber. Olha só. Aqui está o seu João. Aqui está o seu João. Aqui está o seu João. Eles estão no mesmo lugar. Ou seja, os elementos que constituem esse mundo são os mesmos que estão aqui e os mesmos que estão aqui. Os nodos, essas bolinhas a gente chama de nodos, ou nós, ou vértices. E os tracinhos, as ligações, a gente chama de conexões, ligações, relações, arestas. Vocês notaram que os pontos estão no mesmo lugar? Qual é a diferença dos três desenhos? São as conexões, a maneira como eles estão organizados. Olha que coisa fantástica. Com as mesmas pessoas, você pode ter três sociedades diferentes. Três mundos diferentes. Não mudou as pessoas. O que mudou de um para outro? Foram o quê? As relações entre eles, o padrão de organização. Esse é o padrão centralizado, esse é o padrão descentralizado, esse é o padrão distribuído. Para começar a entender as redes, esse é o desenho fundamental. Por que ele fez esse desenho? Vamos ver. Se aqui está tudo centralizado e eu corto esse centro, o que acontece? Desconecto tudo, não é verdade? Acaba a comunicação. Aqui é descentralizado. Às vezes a gente pensa que descentralizado quer dizer sem centro. Não é. Descentralizar quer dizer multicentralizar. Tem muitos centros. Vejam só. Se eu desconecto esse centro aqui, eu desconecto todos esses elementos que estão. E aqui? Aqui não.
se eu desconecto um elemento, eu não desconecto nada, porque a organização é distribuída, eu tenho múltiplos caminhos, estão vendo? Aqui eu só tenho um caminho. Maria quer falar com João, ele tem que ir lá no chefão e voltar, senão ela não fala. E aqui, Maria quer falar com João, o que ele tem que fazer? Ela tem que fazer, passa pelo chefinho aqui, vai lá no chefão, volta para o outro chefinho até chegar no João. Vocês já viram quantos intermediários ela vai ter? Perceberam o que é descentralizado? Olha aqui, ó. 1, 2, 3 até chegar aqui. E aqui? Aqui eu não desenhei todas as linhas, senão vocês não iam ver nada, né? Eu não, o Palpara, né? Ele não desenhou, porque senão vocês não iam ver nada. Então, é só o padrão que está aqui. Aqui vai direto. Vocês entenderam? É difícil entender isso, eu sei. Por que é difícil? Porque se eu tiver uma organização assim, em que cada bolinha seja um clone perfeito do Mahatma Gandhi, ou do São Francisco de Assis, eles não vão poder ser Mahatma Gandhi e São Francisco de Assis numa estrutura centralizada. A estrutura centralizada é super hierárquica. Eles não vão poder ser pessoas cooperativas, colaborativas, amorosas. Não depende do que está dentro da pessoa, da sua intenção. Depende da forma de conexão ou da topologia. Então vamos lá. Aqui é o mesmo desenho, só que eu pintei aqui de azul, aqui de vermelho e aqui de amarelo. E aqui é o mesmo desenho, só que agora com volume. Isso aqui eu pedi para uma ilustradora de livros de botânica desenhar para mim. É uma das gravuras do livro da Escola de Redes, esse aqui. Então, vejam que parece tão diferente uma rede da outra, um mundo do outro, mas na verdade são os mesmos nodos nos mesmos lugares, conectados de maneira diferente. Muito bem. Se nós pudéssemos ver a sociedade tal como ela é, na sua intimidade, nós veríamos assim, fluxos luminosos e intermitentes, que revelam aquelas ligações ou aquelas conexões que nós estabelecemos. Os grafos, quando eu faço desenho assim, coloco um traço, como nós estávamos vendo, aqueles são meras representações. Na verdade, o que passa são partículas mensageiras de um campo. Isso aqui é um esquema de um espalhamento de partículas. Vocês só estão me vendo, por quê? Porque eu estou sendo iluminado, estou refletindo o que vocês estão, o que chega até vocês aí, da minha imagem, chega através de umas partículas mensageiras chamadas fóton, que é uma partícula mensageira do campo eletromagnético. São bósons, na verdade, né, do campo eletromagnético. Então, quando a gente faz aqueles traços, é para dar uma ideia de que a partícula percorreu aquela trajetória, né? É uma mera representação. Bom, há uma fenomenologia nova associada à topologia, ou seja, ao padrão de organização. Quanto mais distribuída for esse padrão de organização, for a rede, mais fenômenos surpreendentes acontecem. Então vamos lá. Que fenômenos são esses? É importante saber pelo menos alguns para poder entender como é que a coisa funciona. Clustering, swarm, crunch, autorregulação sistêmica e produção de ordem emergente. O que é o clustering? Tem muito a ver com talento, com capacidade de liderar. O clustering é uma tendência. Quando a rede é muito distribuída e muito conectada, ela naturalmente aglomera. Determinadas regiões ficam mais densas. Tudo aglomera. Até as ideias. A gente diz que as ideias dão um encaixo como as uvas. Você tem boas ideias quando você tem relações com pessoas que interagem com você em relação àquelas ideias. Você consegue compor boas músicas quando você tem um grupo, muitas vezes, que compartilha. Vocês já viram que acontece muito com um grupo de rock, que é danado para brigar, né? E as pessoas se separam? Depois que elas se separam, dificilmente elas conseguem ter aquele nível de criatividade que tinham quando o grupo estava unido. Qualquer grupo criativo é assim. Até um grupo destrutivo, como o grupo Manhattan,
que desenvolveu a bomba atômica nos Estados Unidos, né? As pessoas produziam coisas ali aceleradamente depois, quando ele se desfez, ou a Bauhaus, ou qualquer grupo criativo. Então o clustering é uma capacidade da rede de empoderar os seus elementos, encorajá-los a criar. Portanto, você vê um cara assim com boas ideias, você pensa que nasceu tudo da cabeça dele. Não é verdade. Nasceu de uma interação. E ele foi uma espécie de, inconscientemente, ele foi uma espécie de antena que captou e às vezes expressou aquilo. Todo fenômeno de criatividade é função coletiva na sociedade. Mesmo que o sujeito trabalhe sozinho, trancado na casa dele, ele está relacionado com outros, ele está lendo, ele está conversando com outros, ele está pegando as ideias, vocês estão entendendo? Ele está, de maneira física ou virtual, ele está interagindo dentro de um determinado cluster. O desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento, é uma manifestação desse fenômeno do clustering. Né? É sempre um aglomerado de coisas que vão acontecer, às vezes numa cidade, numa micro-região, numa microbacia, né? Num país. Mas é sempre função de uma dinâmica. Até as doenças clusterizam. Até as doenças que não são contagiosas, se você pegar o mapa mundo assim, colocar, você vai ver que determinadas doenças se localizam em determinadas regiões do planeta, até aquelas que não são contagiosas, por condições ambientais, bom, aí são várias. Muito bem. Aglomeramento. Isso é uma imagem de aglomeramento. Olha só, aglomerados centralizados e descentralizados numa determinada região de uma rede. Um outro fenômeno importante, então o cluster é bom ficar na nossa cabeça, que é muito importante. A sua capacidade de criar, o seu talento, depende das pessoas que se relacionam com você. Você não recebeu aquilo como uma luz divina que veio do céu e lhe iluminou. Você vive numa sociedade, está em relação com outras pessoas, não é? Muitas vezes acontece até o seguinte: duas pessoas que não se conhecem pessoalmente trabalham e fazem uma descoberta simultânea de uma coisa, mas eles estão ligados num cluster maior que possibilitou que aquilo aconteceu, por exemplo, com Newton, Isaac Newton e Leibniz, que descobriram simultaneamente, sem qualquer comunicação entre eles, o cálculo infinitesimal simultaneamente. Aí começaram a brigar para ver quem descobriu. Na verdade, foi uma descoberta que não foi nem do Newton nem do Leibniz, foi daquela época, daquele espaço-tempo, vamos dizer, em que eles viviam, em que havia uma rede social de pessoas pesquisando, agitando aqueles assuntos. Muito bem. O swarm é outro fenômeno, todos esses fenômenos acontecem na medida da conectividade e da distribuição. Quanto mais conectada for uma rede, quanto mais relações e quanto mais for distribuída, menos centralizada, menos descentralizada, mais esses fenômenos tendem a ocorrer. O swarm é um fenômeno surpreendente, que é a produção de ordem, é o contágio molecular. Tem o caso clássico que eu sempre conto, que aconteceu entre 11 e 13 de março na Espanha. Não sei se vocês sabem, já contei isso tantas vezes, que de repente, em 48 horas mudou o destino das eleições espanholas. Todo mundo lembra do atentado na Espanha no dia 11 de março de 2004, em que colocaram umas bombas nos trens em Madrid e eram para elas explodirem quando os trens chegassem na garagem central, etc. e tal. Por sorte, um trem atrasou, então a coisa não aconteceu com a dimensão que eles queriam, mas matou muita gente, foi um desastre terrível. E como é que foi a reação a isso da população espanhola? Foi uma reação fantástica. O governo, na época,
era o governo do Aznar. E o candidato que já estava virtualmente eleito era o candidato do Aznar, Mariano Rajoy. E o Mariano, por todos os institutos de pesquisa, já era o vitorioso. Já tinha ganho por antecipação. Ocorre que o governo do Aznar, que era um governo de corte conservador, que tinha como bandeira principal conter o separatismo basco, foi para a televisão para faturar e garantir ainda mais a vitória do seu candidato. Foi para a televisão e disse: esse foi um atentado da ETA, que é a organização do separatismo basco. Só que aquele não era um atentado com características próprias da ETA. E o povo sabia que não era. E de repente uma pessoa chegou lá, um jovem possivelmente, não se sabe quem, não se sabe se foi um, não se sabe se foram 10, não se sabe se foram 20, né? Mas se sabe que foi assim como eu vou contar. Pegou isso aqui, que é um instrumento fantástico. Por que é fantástico? Porque permite a ligação de uma pessoa com a outra, sem intermediário. E mandou um torpedo. Olha, isso é mentira, vamos nos reunir silenciosamente na frente da sede do Partido Popular, que era o partido do governo, do Aznar, e vamos protestar em silêncio. De repente, 5 horas depois desse gesto, deu uma pane na telefonia celular na Espanha, porque todo mundo replicou aquilo. Vocês estão entendendo? O negócio foi crescendo assim por contaminação viral. E aí um cara já mandou um torpedo para alguém lá em Toledo, outro mandou em Barcelona, e aquilo já, de repente, 12 horas depois, a Espanha todinha estava de pé, o povo todinho na rua, e o candidato que já estava eleito perdeu a eleição por causa disso. Sem nenhum líder. Ganhou o Zapatero, que é o atual presidente do governo lá, que foi reeleito agora, que não tem nada a ver com essa história. O Zapatero não sabe nem mandar SMS. Né? Ele ganhou porque ele era o outro. Ele era o segundo colocado lá nas pesquisas. Isso só aconteceu por quê? Porque as pessoas estavam muito conectadas. Cada pessoa que mandou esse SMS não mandou para 1 milhão. Não foi colocar lá na Rede Globo de lá uma coisa para falar para muitos. Não, mandou para o seu amigo. E o amigo pegou, mandou para o outro amigo. E o outro amigo pegou, mandou para o outro amigo. Vocês estão entendendo? Mandou para a amiga. Essa relação direta que vai tecendo a rede e vai fazendo, permitindo fenômenos como esse que eu falei. Isso aqui é uma espécie de swarm. Os insetos fazem muito isso. Você vê que eles formam. Isso é um enxame, uma nuvem de insetos. A lógica é a mesma. Relação de um com o outro. E eles vão construindo figuras fantásticas. A lógica é a mesma. Olha aí, nuvens de insetos. A gente olha, acha que isso aqui não tem razão nenhuma, esses desenhos e tal que os insetos fazem quando fazem essas nuvens, esses enxames, mas tem uma razão profunda. Isso tem a ver com a comunicação de um com um. Vocês estão entendendo? Que vão gerando uma ordem. Nesse swarm que eu contei da Espanha, swarm civil feito pelo celular, tudo é espontâneo. Mas se eu pudesse ver o que estava acontecendo, eu ia ver uma coisa assim, nuvens de comunicação entre os seres humanos. Cupins enxameando. É incrível, porque o swarm, ele mexe com uma outra inteligência, que não é a inteligência dos indivíduos, é a inteligência coletiva. Olha o cupim, todo mundo já viu o cupim, né, vocês? A cabeça do cupim é pequenininha, mas os cupins enxameando são capazes de uma inteligência maior do que de todos nós. Se você juntar os maiores arquitetos e engenheiros do mundo, eles não conseguem construir uma estrutura tão perfeita quanto o cupinzeiro que faz o cupim africano. Tem mais de 5 metros de altura, está aberto em cima, mas não chove dentro. Mantém a temperatura sempre ideal para a vida e para a reprodução dos cupins. E se você juntar os arquitetos e engenheiros todos, não conseguem fazer um cupinzeiro melhor do que faz o cupim. Como é que pode? O cupim tem uma cabeça tão pequenininha, não estudou, não tem diploma nenhum, hein? Como é que pode? Da onde nasceu essa inteligência? A inteligência nasceu
da conexão entre um cupim e outro. Na verdade, o que o cupim faz é imitar o vizinho. O conhecimento do cupim está guardado nos seus amigos. Tem uma estudiosa de redes do Canadá, Stephenson Kelly, nós estamos querendo inclusive trazer aqui ano que vem. Ela tem uma frase muito bacana que ela diz: eu guardo o meu conhecimento nos meus amigos, não preciso guardar dentro da minha cabeça. Se você tiver amigos e tiver conectado horizontalmente com eles, funciona isso. Muito bem. Outro fenômeno importante é o crunch. Quanto mais conectada tiver uma rede, menor é o mundo. Mais fácil você chegar em qualquer pessoa. Você reduz o tamanho do mundo quando você aumenta as conexões. Essa é a chamada Small World Networks. É a síndrome do mundo pequeno. Hoje não, mas em 1967, o professor Milgram de Harvard, junto com o professor Travers, fizeram um experimento para ver quantos graus de separação havia na sociedade americana. Como é que eles fizeram esse experimento? Eles pegaram 160 pessoas que moravam em Omaha e entregaram para cada uma delas uma carta endereçada por um corretor de valores que morava em Boston. Só que não podia pôr essa carta no correio, nem tinha o endereço. Elas tinham que entregar a carta para uma pessoa que elas conhecessem pelo nome. E essa pessoa então entregava para outra que conhecesse pelo nome, até chegar lá no corretor em Boston. E ele então foi rastreando todas as cartas e viu que em média isso deu 6 graus de separação. Ou seja, passando por 5,5 ou 6 pessoas, você chegava a qualquer pessoa na sociedade americana em 1967. Então, os graus de separação, ou o tamanho do mundo, era esse. Outro. O jovem Duncan Watts, que agora não está tão jovem assim, repetiu agora em 2002 a experiência do Milgram, e com 60 mil usuários de e-mail, porque agora já tem e-mail, né? O Milgram teve que usar carta, etc. e tal, agora já tem e-mail e tal. E ele fez para o mundo todo. Chegou a um número parecido, 6, mas foi coincidência. Se fizesse só para a sociedade americana, daria um número menor do que 6, porque a sociedade americana é mais conectada do que a sociedade mundial. Então, no mundo de hoje, é o que a gente chama de 6 Degrees of Separation. Tem até um livro que relatou tudo isso, do Duncan Watts, cujo título é esse, 6 Degrees of Separation, 6 graus de separação. Você chega hoje a qualquer pessoa no mundo passando por 6 intermediários. O mundo está ficando pequeno. Pequeno não em termos populacionais ou geográficos, pequeno em termos sociais. Por quê? Porque a rede social está ficando muito tramada. Então, quanto menor é o mundo, mais capacidade você tem de fazer as coisas. Quanto mais relações você tem, mais possibilidades de futuro você tem. A sua capacidade de se desenvolver depende do seu estoque de futuros. O Antônio Hermílio, outra pessoa, eu acho que foi o Antônio Hermílio, mas dizem que não, é um brasileiro e tal, industrial, muito rico, e ele tem uma frase que diz assim: o problema do pobre é que os seus amigos são pobres. Mas é exatamente isso. Ou seja, as relações do pobre estão clusterizadas lá no aglomerado da pobreza. Então, a possibilidade de futuro que ele tem é muito pequena. Ele quer fazer uma coisa, ele não conhece as pessoas, não está relacionado com as pessoas. A rede social dele está confinada ali. Mas na medida em que o mundo vai ficando pequeno, isso vai tendendo a não ser mais predominante, porque você vai conseguindo encontrar as pessoas. E quando você consegue estabelecer relações nessa rede, fora lá do seu cluster particular, você abre para você muitas possibilidades. Não é? A autorregulação sistêmica é a mesma coisa, é a capacidade que você tem de mudar a sua adaptação. A emergência é a mesma coisa, é a capacidade que você tem de produzir ordem de baixo para cima e não de cima para baixo, como a gente faz até hoje. Vou pular aqui porque o nosso tempo está esgotando. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que a gente pode dizer que já é o prenúncio de uma sociedade em rede.
O que é isso? O mundo está muito conectado. Vocês querem só um exemplo? Aqui no Brasil, eu estou apertando aqui, tá? Aqui no Brasil, eu tenho 138 milhões disso aqui, ó. E não é caro. Eu paguei R$10 por isso aqui, ó. R$10. Ou seja, qualquer pessoa pode ter. Se não, o pós-pago, o pré-pago. Daqui a 5 anos eu vou ter mais celulares do que habitantes no Brasil. Podem fazer, cresce a 15% ao ano. Podem fazer a conta aí. Ou seja, as pessoas vão ter possibilidade, estão tendo de se conectar com outras pessoas, é óbvio. E isso vai diminuindo as distâncias. Vai mudando o formato do mundo. Isso sem falar da internet, né, que já são 45 milhões de usuários no Brasil. E a convergência de todas as tecnologias no telefone celular. O computador vai ser uma coisa do passado. O que interessa não é o computador, é o navegador. Na medida em que você tem o navegador para navegar na rede, entrar em contato, publicar na internet e ler o que os outros publicaram, acabou. Não é? Então nós estamos entrando num outro tipo de sociedade, que é a sociedade rede. As redes sempre existiram, mas a tecnologia, a convergência de fatores tecnológicos com os políticos, culturais, econômicos, está possibilitando cada vez mais a conexão em tempo real. Tempo real quer dizer sem distância, viu, gente? Eu posso desenvolver uma pesquisa aqui, simultaneamente com um cara que está lá na Nova Zelândia e outro que está lá no Canadá. No mesmo instante, nós discutimos em tempo real. Então essa distância não vale mais nada. Entendeu? Eu não preciso ir lá me encontrar com ele, eu gastaria, né, dias para fazer isso. Né? Então, tudo está sendo acelerado e potencializado. Então essa fenomenologia da rede está se tornando mais visível. O que é o talento nesse tipo de sociedade? Não é a mesma coisa que o talento nessa sociedade de massa. Não é. Tem uma doutrina perversa de negócio de talento, que é muito parecida com a doutrina da liderança, e é um certo cretinismo que acha, se não fala, mas induz um pouco a achar que algumas pessoas nasceram predestinadas. Então seria um negócio genético. Né? Não é, não tem ninguém predestinado. Todos nós somos gênios. A pergunta não é, por que só aparecem alguns gênios? Ou por que fulano é gênio? O que ele tem? A pergunta séria que a gente tem que fazer é, por que não temos 6 bilhões de gênios no mundo? Vocês entenderam? O equipamento é o mesmo, o hardware é o mesmo. E o gênio mais genial que vocês encontrarem, ele não usa nem 15% da sua capacidade. Cada um de nós tem mais capacidade do que a capacidade que foi usada pelo Einstein ou outro gênio qualquer que a gente queira lembrar aqui. Então, por que as condições só permitiram o florescimento de alguns? É porque eles eram predestinados? Ou porque há um determinado arranjo na sociedade que impede a emersão dessas capacidades que todos nós temos? Na verdade, quem impede é a obstrução de caminhos. Então, não é uma variável individual, é uma função da rede, é um fenômeno relacionado ao clustering que a gente estava vendo. O talento é sempre multitalento. A rede social é um ambiente favorável à multiliderança e é um ambiente favorável ao multitalento. Na rede não tem um líder que seja o líder permanente, o líder em todos os assuntos. Você lidera numa coisa que você gosta, amanhã é outro cara que lidera em outra coisa, e amanhã é outro que lidera. Na rede não precisa ter alguém que monopolize a liderança. Não precisa ter alguém que seja o dono do talento e que ele é talentoso em tudo. Ninguém é talentoso em tudo. Você vai ter um talento numa coisa, o outro vai ter outro talento, e é assim. Os talentos vão se polinizar mutuamente, polinizar de pólen. Uma ideia poliniza a outra. Quando eu fico parado
e não converso com as pessoas, eu não consigo desenvolver minhas ideias. De repente eu encontro um cara, ou na internet, ou pessoalmente, ou numa viagem, ou num encontro, e começa a conversar, e ali em 5 minutos surgem 10, 20 ideias fantásticas, novas. Por que aconteceu isso? Porque houve uma polinização, vocês entenderam? Uma ideia fecunda a outra. É assim, dá encaixo. Não é uma coisa que um indivíduo possa fazer isoladamente. Sucesso em uma sociedade de massa. Comecei falando disso. O que era o sucesso? Conhecimento atestado por títulos, fama, poder, riqueza. Se você não tem essas coisas, você é um zero. É um Zé Ninguém. O que será o sucesso numa sociedade em rede? Vai estar relacionado aos novos papéis sociais. E com isso aqui eu vou concluir, porque meu tempo também conclui. Esses papéis são mais do que esses, mas eu coloquei os 3 aqui mais visíveis hoje. Outros a gente não consegue ver. O reverso, que era o Merovingio. Lembram disso? O chaveiro era aquele cara que andava com aquele molho de chaves. E o Neo, que era o The One, né? Que era o escolhido, ele precisava encontrar esse chaveiro, porque ele ia abrir as portas que ia levar o Neo, que era o Keanu Reeves lá, até o arquiteto, que era o chefe do mainframe. No filme The Matrix, não é uma rede, é um mainframe. Não é uma rede distribuída, é uma pirâmide, que é controlada por um sujeito que é o arquiteto lá, que faz o papel do Deus. Mas o chaveiro era fundamental porque ele abria as portas. Vocês entenderam isso? Quer dizer, abrir as portas estavam fechadas por quê? Porta, muro, escada, fechadura, são todas obstruções na rede. São essas obstruções que impedem o exercício da democracia. São essas obstruções que impedem que existam 6 milhões ou 6 bilhões de gênios no mundo. São essas obstruções que matam, às vezes na escola, quer ver? Família, escola, igreja são danados para cortar as possibilidades de desenvolvimento das pessoas, porque vão colocando ela nas formazinhas, né? Quantos talentos são assassinados assim no primeiro ano escolar? O irmão da minha ex-mulher era um cara que desenhava fantasticamente. Ele é belga, como ela. E lá na escola básica, na Bélgica, a professora tanto ralhou com ele, porque ele ficava desenhando, que matou. Porque ele não podia desenhar. Ele tinha que fazer lá as coisas que a escola queria que ele fizesse. Porque o padrão da escola era enfiar na cabeça do sujeito as coisas. Não era tirar, desenvolver a potencialidade que ele tinha. Era enfiar e entulhar a cabeça dele de lixo. Não é? Então, matou. Até hoje ele é um cara frustrado porque o sonho dele é desenhar, pintar, mas porque não podia. Todas as instituições hierárquicas que funcionam tão enquistadas na sociedade, elas são piramidezinhas que estão colocadas lá para dificultar o acesso, para dificultar o exercício da cooperação, não é? Então, o que é o hub? O hub é aquele nodo da rede que tem muitas conexões. Então, às vezes é o chaveiro. Eu estava orientando um programa de rede social lá em Porto Alegre, e as pessoas então estavam chamando pessoas para participar da rede, chamava Governança Solidária Local. Programa de desenvolvimento local organizado em rede. E aí eu fui ver lá um bairro, que era o bairro que eu fiquei lá morando durante esse tempo, e observei que todo mundo que passava conversava com o chaveiro. Ele tinha uma banquinha de metal assim na rua, e todo mundo. Aí passava uma senhora com as compras, ele ajudava a carregar, aí vinha outro falar. E eu cheguei lá e falei, cadê os conectados aqui desse bairro, que chamava Moinhos de Vento? Falei, cadê não está o chaveiro? Não foram procurar o chaveiro. Mas o chaveiro era um hub. Foram procurar o fulano que estava na universidade, o Beltrano, que dirigia a ONG, vocês entenderam? Mas o chaveiro, ninguém olhou para ele, mas o chaveiro era o hub. O chaveiro era essencial. Por quê? Quem tem muita conexão na rede distribui essas conexões. De certa maneira, atua como uma espécie de corretor
do trânsito de mensagens, não é? Mas porque a nossa cabeça está riqueza, poder, conhecimento, atestado por títulos, fama. O chaveiro não tinha nada disso, não olharam para o chaveiro, mas o chaveiro era mais importante naquela localidade do que todos esses outros. Inovador. O hub não é uma pessoa muito conhecida. Em geral, as celebridades não são hubs. Elas não gostam de ter contato, elas querem só aparecer. Mas você não chega perto delas. Você não chega perto do artista de cinema e tal, porque... Então ele não é um hub. O hub está aberto a muitas conexões. Então ele tem um grande reconhecimento, embora ele não seja muito conhecido. Olha que coisa disso. Ele não é famoso, mas ele cumpre uma função que é essencial. Inovadores. Os inovadores são aqueles caras que ficam, às vezes, na periferia do sistema, mas têm, de repente, uma ideia que consegue mudar o comportamento dos agentes desse sistema. E o inovador, às vezes, é uma pessoa estudiosa, que tem um título qualquer acadêmico, às vezes não tem nenhum. Às vezes não tem nenhum. É aquilo que eu estava falando. Eu ia falar Bill Clinton, não. Mas o Bill Gates, quando ele se meteu a fazer aquelas coisas, ele foi um inovador, cumpriu esse papel de inovador, embora não tivesse título acadêmico nenhum. E os que tinham muitos títulos acadêmicos não inventaram nada que ele inventou. Não é verdade? Então, o papel do inovador não está na autorização que você recebe de uma burocracia sacerdotal do conhecimento. Quer dizer, você pode fazer isso, você pode... Eu cito sempre o exemplo de um conhecido meu, que acabou sendo o escritor mais lido do mundo, e é muito criticado, porque ele não é de fato um literato, chama Paulo Coelho. E o Paulo, que também não tem curso superior nenhum, o Paulo, ninguém deu autorização para ele escrever. Ele simplesmente começou a escrever, ele gosta de escrever. Bom, se ele escreve mal ou se escreve bem é outra história. O fato é que ele acabou vendendo milhões de livros, é o segundo cara mais traduzido no mundo depois de Shakespeare. Não é uma coisa pequena. Mas o que ele fez? Na verdade, ele não tem autorização, ele simplesmente fez. Simplesmente fez. E as pessoas leram, gostaram, não partiu do poder, da fama, da riqueza, nem do conhecimento atestado por ti. Podemos não gostar do que ele escreve, mas não podemos negar o fenômeno social, sociológico que está envolvido nisso. Neto Weaver. O Neto Weaver é o político propriamente dito, não o político que se candidata, mas aquele que regula as relações dentro da rede. Aquele é o político no sentido que o Platão falava da política como a arte do tecelão. Essa palavra Neto Weaver é uma palavra ruim, mas porque não tem uma palavra em português boa para traduzir. Vem de Neto Weaving. Neto Weaving é o quê? É costurar a rede. Em geral a gente usa a palavra networking, mas é ruim a palavra networking, porque trabalho é um conceito pesado, anglo-saxão, assim, no sentido tem uma ética normativa que acompanha o conceito de trabalho, que é meio complicado. E o Neto Weaver não é bem trabalho nesse sentido, é criação. Né? O que faz o Neto Weaver? Ele vai costurando, ele vai articulando, aquele que articula iniciativas, diz assim, vamos pintar a escola dos meus filhos, então vai lá e chama os outros pais lá no bairro e organiza. Ele está sendo o Neto Weaver, ele está articulando, ele está conectando. Então essa função de Neto Weaver, de articulador e animador de redes, vamos traduzir assim, vai ser uma função cada vez mais importante. Então as pessoas importantes, elas vão deixando de ser aquelas. O famoso, o que aparece na foto, o que acumulou muito dinheiro, o que acumulou muitos títulos. Não o conhecimento, esse sempre vai ser importante. Mas uma função que cada vez vai ficando, ou vai ficar mais evidente, vai ser a do autodidata. Nós estamos entrando num mundo em que o autodidata vai ter um valor muito maior do que o cara que coleciona títulos acadêmicos. Porque só tem um jeito de você aprender as coisas, é você estudar por sua própria
vontade, por sua própria iniciativa. Independente do título que você tenha ou não tenha, numa sociedade em que o conhecimento não vai ficar mais aprisionado por uma corporação, e o cara vai dando a você em pílulas, se você não cumprir aqui as funções, você não passa de ano, e aí eu não te dou essa outra pílula aqui, e aí eu não te dou a outra, né? A burocracia sacerdotal faz isso, do conhecimento, e se condecora mutuamente. O cara é doutor, aí vai condecora o outro como doutor, porque leu as mesmas coisas que ele leu, aí vai condecora o outro, e fica ali naquele jogo. É um jogo típico de burocracia sacerdotal, igualzinho existia no Egito Antigo, só mudou os nomes, né? É uma coisa para aprisionar o conhecimento. Mas no mundo que nós estamos, não é mais possível aprisionar o conhecimento. Olha só, eu sou um físico, né? Um ex-físico. Como vocês estão vendo, não estou trabalhando com física aqui. Mas muitos colegas tinham imensa dificuldade, por exemplo, o pessoal que trabalhava com astrofísica, imensa dificuldade de publicar seus trabalhos numa revista científica reconhecida, especializada. Funciona assim, você tem que publicar. A revista tem um conselho editorial, e aí o cara recebe, vê se aceita, aí vamos aceitar. Aí passa 5, 6, 7, 8 meses até publicar. Quando publica, aí ele conta aquilo como ponto no seu currículo, põe lá no currículo Lattes, etc. e tal. Ele recebeu a autorização da burocracia sacerdotal do conhecimento para publicar aquilo, então ele pode ser reconhecido. O que o cara faz hoje? Demora demais, a ciência não avança, está atravancando. O sujeito hoje tem um blog. Então os astrofísicos, todos têm blog, e aí ele está descobrindo, está colocando lá no blog, aí o outro lê e tal, interage com ele, fala, estou trabalhando nisso também, vamos desenvolver junto. Pronto. Em um mês eles fizeram mais coisas do que os outros estão lá esperando em 1 ano, 2 anos. Vocês entenderam? Não há mais como trancar o conhecimento. Você não precisa de autorização de ninguém para publicar suas ideias, seus trabalhos, suas opiniões. Você pode fazer isso de graça hoje, milhares de pessoas podem olhar, e a árvore começa a ser reconhecida pelos seus frutos. A árvore é boa? Para saber se a árvore é boa, eu vou lá na organização dos botânicos pedir um certificado daquela árvore. Os botânicos vão dizer, não, essa árvore é boa porque ela tem raízes assim e tal. Não! Para saber se a árvore é boa, eu vou lá, colho o fruto e como. Olha que gostoso. A árvore é boa. Entenderam? Então as pessoas, os critérios de avaliação do conhecimento vão ser cada vez mais por aí. As pessoas vão reconhecer, isso é útil para o meu trabalho, gostei, pronto, está reconhecido. Então não vai ser mais propriedade de um conjunto de clérigos, entre aspas, que vão ficar ali dizendo, esse pode, esse não pode, esse foi ordenado, esse não foi. É um outro mundo. Em vez do mundo hierárquico, que você tinha que tomar a bênção e pedir licença, é um mundo em que você não tem mais que tomar a bênção, nem pedir licença, você vai fazendo. E vai fazendo, vai acertando, vai errando, vai quebrando a cara e vai aprendendo. Né? Então vejam, toda essa problemática do talento, do gênio, e do que ele persegue como sucesso, vai ser, ou já está sendo radicalmente alterada por essa mudança íntima que nós estamos vivendo nessa transição da sociedade de massa para a sociedade de rede. Tempo esgotado, está escrito ali. Obrigado pela paciência.